Olá, eu sou Bruno Timor. Olá, sou Alexandre Dalier. Esse é o programa Muito Além de Tatuagem. O nosso objetivo nesse programa é mostrar a história e os significados por trás de cada tatuagem na pele, de uma forma dinâmica e que quebre certos preconceitos. Com nossa experiência como tatuadores, percebemos que por trás de cada tatuagem existem histórias e significados que afloram na pele. E é exatamente isso que você vai assistir no nosso programa Muito Além de Tatuagem. Maori? Não, Maori eu não sei o que é. Bem, os maoris não são os indígenas da Nova Zelândia? Não, absolutamente nada. Não conheço nada. Nada. Não tenho a menor ideia. Não sei, não tenho a menor noção do que seja esse tipo de tatuagem. Não, nunca escutei falar. Eu sei que são uns desenhos meio bizarros, assim, parece um trovão. Não, não muito. Mas eu sei que ela veio da Polinésia e é uma arte meio tribal, com os traços pretos, mas eu não gosto muito. Mas é uma arte bonita, só que, mas no meu corpo, nem pensar. Vitor Jara, tenho 27 anos, remo há 10 anos, remo olímpico, trabalho com remo há 4 anos, comecei a remar canoa polinésia há 2 anos atrás e fiquei apaixonado pelo esporte. Tenho seguido minha vida toda pensando em praticar cada vez mais. A canoa polinésia é praticada na Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, há pouco mais de 10 anos. O esporte, na verdade, é o lugar que é mais praticado no Brasil. A costa do Rio de Janeiro, as montanhas do Rio de Janeiro, o corte das montanhas, Corcovado, Pão de Açúcar, é um lugar privilegiado mesmo para a prática do esporte. É um lugar maravilhoso, a mudança constante de clima, mas é recompensador, é reenergizante. Assim. Depois que comecei a remar, eu comecei a ler alguns livros de navegação, alguns livros de navegadores europeus, quando começaram a conquistar os povos do Pacífico, quando começaram a, na verdade, subjugar os povos do Pacífico. E aí depois eu vim descobrir que há cerca de 1700, um navegador inglês, James Cook, foi à Nova Zelândia e descobriu a tatuagem. E me veio à tona uma vontade que eu tinha muito antiga de fazer a tatuagem, mas eu nunca imaginei o que eu poderia fazer. Os Maori são um povo indígena da Nova Zelândia, na Oceania, e eles representam hoje 14% da população do país. Acredita-se que os Maori, que têm suas origens na Polinésia, migraram para a Nova Zelândia em canoas entre os séculos 9 e 13 e se estabeleceram na ilha. O primeiro europeu a encontrar os Maori foi o navegador alemão Abel Tasman, mas foi em 1769 que o explorador inglês James Cook estabeleceu as primeiras relações amigáveis com os Maori. E foi o navegador inglês que trouxe para a Europa as primeiras amostras do desenho Maori, que ele chamou de tatau, por causa do barulho feito no processo de incisão do desenho na pele. Daí a origem do nome tatu, ou tatuagem. A tatuagem tradicional Maori, ou moco, é feita no rosto, braços e pernas para os homens e nos braços e queixo nas mulheres. A simbologia da tatuagem está associada à posição que o indivíduo ocupa na sociedade. Os desenhos apontam a tribo, descendência, profissão, nível social e narram toda a trajetória ancestral do tatuado. Você tem um alfabeto que vai te colocando quem é você naquela sociedade. Você é um caçador, você é um remador, você é um rei, você é um guerreiro, você é um, sei lá, um guarda-costas. Essa mulher é a mulher do chefe, ou coisa assim. E criou-se um repertório de traços que a gente chama hoje de grafismo, né? São padrões geométricos que mais ou menos imitam coisas da natureza importantes para eles, né? Quando eu descobri que a tatuagem, na verdade, ela era Maori, ela era um aspecto do povo Maori, do dia a dia do povo Maori, assim como a canoa,
Eu falei, é isso que eu quero. Achei o tipo de tatuagem que eu quero. Agora é pesquisar e procurar alguma coisa que se identifique mesmo com o que eu faço, com a minha pessoa. Né? Existem muitas análises hoje e pessoas que também, assim como eu, estudaram tatuagem, que num certo sentido atribuem, por exemplo, certas práticas atuais de modificação corporal, atribuem a essas práticas até mesmo o piercing, o branding, o burning, né? São tantas hoje, né? Na realidade, muitas delas, né, são capazes de transformar, é um pouco o que as pessoas dizem, né, o corpo que eu tenho no corpo que eu sou. Ou seja, é uma espécie de uma capacidade de dar vida novamente a corpos que possivelmente estão sofrendo de uma forma muito intensa a anestesia da sociedade de consumo, por exemplo. Nesse do Vitor, que eu acho até muito interessante, porque cada vez mais traz, né, relações de sentido entre o símbolo, né, você faz aquele símbolo falar no sentido de que ultrapassa a mera estetização. Né? Sendo ele um remador, né, ele procurou numa tradição fora, porque o remo que a gente, eu posso estar falando besteira, né? O que a gente entende como remo aqui no Rio de Janeiro é um remo europeu. Foi, na verdade, o primeiro esporte popular, imagina, do Rio de Janeiro não foi o futebol, foi o remo. E era uma coisa de inglês, né? E ele pegou uma vertente, ele que também é dessa história, ele pegou uma vertente que é uma vertente fora do domínio europeu e tal, que eu acho muito bacana, né? Uma valorização de um outro procedimento, um outro entendimento desse ato de você interagir com o mar por intermédio de um barco e de um remo. Né? Então eu acho uma boa sacada dele, ele como remador que prepara atletas olímpicos e tudo e tal, correr para essa raia Oceania Polinésia. Né? Eu, conversando com o Delia, eu comecei a encontrar elementos, mesmo tatuagens que não fossem no deltoide, que fossem na perna ou que fossem no bracelete, e dentro desses elementos eu distribuí os que eu mais gostava e que ficassem mais estéticos no meu braço. Nós pesquisamos muito sites relacionados ao tema Maori, justamente para que nós pudéssemos achar em comum não só o que ele gostou, e eu dizendo para ele como poderia ser feito. Não é uma reprodução de tatuagem nenhuma, não é uma reprodução de desenho nenhum. Ela foi criada mesmo dos pontos que eu mais gosto, dos elementos que eu mais gosto da tatuagem Maori. E aí, Vitor, tudo bem, cara? Beleza? Vamos fazer o desenho? A gente vai fazer nesse papel aqui a transferência para o decalque. Existe um papel carbono por baixo, onde nós vamos transferir o desenho para a folha e depois será decalcado na pele. O processo decalque é tão importante quanto aplicar o pigmento na pele para fixar o desenho ali permanentemente. Por ser um trabalho simétrico, é muito importante respeitar as formas exatas do desenho, para que não fique torto na pele depois. É um processo que requer tanta precisão quanto você for fazer um retrato, por exemplo, onde o erro de 2 milímetros pode dar uma expressão diferente na imagem.
tatuagem ela tem um significado importante, não só o Maori, como qualquer outro tipo de tatuagem que vai para a pele. É um trabalho, uma arte milenar, onde se tem que levar muito a sério. E como é um desenho primitivo, né, que é um tribal Maori, para mim é muito interessante estar aqui hoje retratando esse trabalho do Grito Jarrara. A técnica empregada para se fazer o desenho Maori é diferente do estilo de trabalho quando a gente faz um retrato, por exemplo, que é o estilo realista de tatuagem. O trabalho Maori, ele, por ser totalmente preto, ele tem que começar com a mesma intensidade de cor até o final. Você aplicar o pigmento na pele respeitando essa intensidade de preto é uma tatuagem que dá trabalho. Diferente de um trabalho, por exemplo, de você fazer um rosto, que é um trabalho mais técnico. A única diferença do trabalho de uma tatuagem técnica e de uma tatuagem que dá trabalho é justamente o tribal. E você tem que preencher todo o espaço com a mesma intensidade de preto. Hoje em dia, a tatuagem possui processos muito modernos de aplicação. Mas, há muito tempo atrás, o processo era bastante rudimentar. Os instrumentos utilizados pelos maoris nas tatuagens continham pequenos pedaços de ossos humanos e cascas de tartaruga, que eram mergulhados em pigmentos e depois batidos com um bastão na pele. A dor nesse tipo de tatuagem era muito intensa, saía muito sangue, ainda mais nas tatuagens feitas no rosto. Mas era uma questão de honra para os guerreiros maori, não se mexerem e manterem-se calados quando eram tatuados. Legal foi que dentre tantos elementos que eu achei dentro do universo de tatuagem da Polinésia, de tantos elementos, consegui escolher todos que eu mais gosto e encaixar eles. Superou a expectativa, superou. Pelo menos quando eu vi no papel, eu achei que ia ficar uma coisa, mas isso no braço fica bem melhor do que no papel, com certeza. Fazer uma tatuagem que tem um significado é muito importante para a pessoa que vai ter o desenho transferido na pele, que vai ter a tatuagem na pele. A tatuagem é um modo primitivo de você representar a sua vida, contar a sua vida por trás da pele, as suas histórias. E você ter a honra de poder representar a vida da pessoa sem utilizar palavras e sim imagens, para mim, como tatuador, é muito gratificante. A tatuagem, na verdade, ela sempre é uma proteção, né? Por mais que não seja, acho que ela não só simbolize isso, ela sempre, não sei, eu já estou me sentindo mais protegido, parece que funciona como uma armadura, né? Muda, né?